Calorosas saudações e parece que o Sr. Primeiro-Ministro está desejoso de ter eleições antecipadas. A verdade é que mesmo que sejam antecipadas, ainda é capaz de demorar alguns meses até chegarmos lá. Se há coisa que não demora tanto tempo é colocar like neste vídeo, fazem em menos de um segundo. Portanto, metam like e subscrevam para chegarmos aos 50 mil e partilhem nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto na Prozis, no segundo link da descrição, e habilitam-se a ganhar um giveaway de 200 euros que eu vou anunciar o vencedor no mês de outubro. Só têm que utilizar o código durante este mês de setembro. Ora, o que é que se passa? Pedro Nuno Santos, eu lancei vídeo ontem, creio que no meu primeiro canal, exatamente, acusou o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, de querer eleições antecipadas e de estar a ter comportamentos do ponto de vista político e parlamentar de incentivo a isso mesmo. E a verdade é que Luís Montenegro não respondeu a isso por parte de Pedro Nuno Santos. Vamos ver. O Primeiro-Ministro diz que o país quer estabilidade e não desperdiçar oportunidades de crescimento. Luís Montenegro não respondeu diretamente às acusações de Pedro Nuno Santos, que disse que o Governo já só está a preparar-se para eleições antecipadas. No discurso, o Primeiro-Ministro pediu sentido de Estado e de futuro para as decisões que o Governo tem pela frente. Nos 17 minutos de discurso, não se ouve uma única vez a palavra orçamento, mas não podia estar mais implícito. Esse sentido de futuro é aquele que eu tenho partilhado na rua e é aquilo que eu procuro, em nome do Governo, construir todos os dias, aproveitando aquilo que cada um tem a dar para melhorar, eventualmente, coisas que já estão bem encaminhadas. É interessante ver o Luís Montenegro a dizer isto. Sabem porquê? Porque o Luís Montenegro pode olhar para as sondagens e pensar: bom, eu não estou assim tão mal posicionado, embora não tenha crescido muito relativamente ao 10 de março, às últimas eleições legislativas, mas cresceu ali 2%, 3%, talvez já ultrapasse a marca dos 30 e poucos por cento. E ele põe-se a pensar, e na cabeça dele vem-lhe a ideia de que normalmente os partidos que deitam governos abaixo são prejudicados nas eleições a seguir. Se este governo cair, cai por duas razões. Porque o Chega vota contra e porque o PS vota contra. Ora, ele, utilizando esta lógica, sabe perfeitamente que, segundo a lógica temporal e político-parlamentar de Portugal, normalmente o partido em questão que o governo cai, sem razões aos escândalos políticos, etc., que não seria o caso, é beneficiado nas eleições a seguir. E é o que ele está a pensar neste momento. Eu digo-vos uma coisa, eu acho que o Luís Montenegro está numa situação muito confortável. Passo a explicar porquê. Caso ele caia, o governo de Luís Montenegro agora, e tínhamos que ir a eleições já em fevereiro, março de 2025, daqui a 6 meses mais ou menos, o Luís Montenegro está confortável porque historicamente os partidos que mandam governos abaixo, no caso seria o PS e o Chega, normalmente caem nas eleições a seguir. Eu não estou a dizer que isso vai acontecer, estou a dizer é que historicamente isso aconteceu. Quer à direita com o partido Ramalhianos, quer à esquerda com o Bloco e com o PCP há 2 anos, quando mandaram a geringonça abaixo. Portanto, ponto assente, ele tem a história do lado dele. E portanto, indo a eleições, teoricamente, ele estará beneficiado. Primeiro ponto. Mas, mesmo que o orçamento passe, eu creio que ele também está beneficiado. Sabem porquê? Porque se o orçamento passa, agora em 2024, nós não podemos ir a eleições praticamente até 2027, por causa da eleição presidencial. E neste período de 2025 e 2026, e o início de 2027, vai ser um período onde vai haver muito investimento público devido à questão da aplicação dos fundos da bazuca europeia. Ou seja, exatamente aquilo que o Tuga gosta. Poderão dizer-me, se calhar não é a melhor coisa para o país. Talvez não seja, não é? Mas é aquilo que o Tuga genericamente mais aprecia, de um ponto de vista de dependência popular e política. Portanto, e parece-me a mim que ele está numa situação muito confortável. Porque, como sabem, a eleição presidencial não permite eleições legislativas 6 meses antes, nem 6 meses depois. Portanto, está aqui um período de 1 ano onde não pode haver. As eleições presidenciais são em janeiro de 26. Portanto, nós não podemos ter eleições, se este orçamento passar, não podemos ter eleições em 2025, porque o orçamento de Estado é sempre votado e negociado em outubro, novembro, mais ou menos por essa altura todos os anos, e portanto estaria no período de 6 meses antes à eleição presidencial de 2026. Primeiro ponto. Em 2026 em si, o orçamento para 2027 só seria votado em outubro, novembro, iria ser chumbado e quem iria marcar as novas eleições era já o próximo Presidente da República, que não sabemos quem é, não é? Mas não será Marcelo. E, portanto, para marcar essas eleições ainda demorava para aí 5 meses. Portanto, se chumba o orçamento em outubro, novembro, só, na melhor das hipóteses, íamos a eleições em fevereiro de 2027. Por isso é que ele está confortável.
Parece-me. De toda a gente neste momento, quem está mais confortável é Luís Montenegro. Parece-me. E isto, enfim, vale o que vale, não é? É o que vai acontecer nos próximos dias sobre as decisões importantes que temos pela frente. E esse sentido de futuro não podia servir mais do que resposta ao Partido Socialista, que o Primeiro-Ministro também nunca refere. O país quer naturalmente que nós possamos debater uns com os outros, mas quer que nós garantamos estabilidade, não andarmos aqui à procura de crises existenciais, de crises supérfluas, de crises daqueles que só pensam em si ou no seu próprio interesse. Vamos ser honestos, não é? Esta questão da estabilidade é um bocado parvo, peço desculpa dizer isto. Não é por ser o Luís Montenegro, nada contra, mas esta questão da estabilidade é ridícula, porque Portugal, como acho que toda a gente concorda, não está bem. Ora, ter estabilidade significaria ficar no mesmo sítio. E ora, se ninguém gosta do estado em que nós estamos neste momento, enquanto país, enquanto economia, enquanto instituição nacional, então a estabilidade não é propriamente boa, não é? Portanto, eu não quero uma instabilidade no sentido em que isto fica caótico, mas é preciso criar alguma instabilidade para termos uma solução benéfica. Eu não consigo crucificar alguém que está no governo para aí há 5 meses. Acho que seria injusto fazer, quer com o Luís Montenegro, quer fosse com outro político qualquer, mas a verdade é que esta ladainha da estabilidade chateia-me um bocado. Chateia-me um bocado porque era exatamente a mesma coisa que o António Costa e o Marcelo faziam. E depois admiram-se que as críticas do Bloco Central ser praticamente igual, quer um bocadinho mais à esquerda, quer um bocadinho mais ao centro, ser tudo igual, enfim, depois queixam-se disso, mas é a realidade, em muitos aspectos, não é? Luís Montenegro, na fábrica do arroz, como quem põe água na fervura num desejo de eleições antecipadas, que, horas antes, Pedro Nuno Santos diz que é já só o que vai na cabeça do Primeiro-Ministro. Aquilo que nós temos em Portugal é um governo que nestes 5 meses tem feito propaganda e tem enganado em várias áreas os portugueses com uma única coisa em mente: ter eleições antecipadas e prepararem-se para elas. E caras e caros camaradas, é muito importante nós evitarmos eleições. Claro que é, porque se forem eleições o PS não as ganha. Essa é a preocupação do Partido Socialista neste momento. Ainda para mais se chumbarem o orçamento. O Pedro Nuno Santos não está a dizer que é muito importante não irmos a eleições porque o país precisa de estabilidade. O Pedro Nuno Santos somente está a dizer que é muito importante não irmos a eleições porque sabe que se forem eleições é muito complicado para o Pedro Nuno Santos ganhar essas mesmas eleições. Sabem qual é que é a parte mais benéfica para o PS neste momento? É deixar o PSD governar. O mais benéfico neste momento para o PS é deixar o PSD governar. Portanto, está tudo aqui num limbo, não é? Está numa altura de muita incógnita, quer para o PS, quer para o Chega também em determinado aspecto, para o PSD mais ou menos, mas mesmo assim é arriscado jogar. Portanto, para toda a gente é uma incógnita neste momento. Diria que só há um partido mesmo que não tem incógnitas, mas isso é porque é pelo excelente trabalho que eles fazem, que no caso é o Partido Comunista, fazem um excelente trabalho em ter cada vez menos votos e, portanto, nesse sentido é uma certeza absoluta que nas próximas eleições eles ainda vão conseguir cair mais. Mas de resto é uma incógnita para toda a gente. PS, o sentido do futuro próximo passa por acertar as negociações orçamentais e cedências. Pelo PAN, numa rentrée dias depois da reunião com o Governo, o orçamento não terá um voto a favor, se o Governo continuar no que Inês Sousa Real qualifica de monólogo. Desculpem só aqui parar, não é? Depois isto termina aqui, mas Inês Sousa Real que não me leva mal, mas é assim, eu por acaso não creio que o Luís Montenegro esteja no monólogo. A crítica que eu faço ao Luís Montenegro é que dizia que era a oposição e agora anda a negociar orçamentos com aqueles que estiveram no governo durante 8 anos. Essa é a minha crítica. Portanto, não é propriamente um monólogo. Isso, o monólogo acontecia na altura do António Costa, quando o Costa tinha maioria absoluta. Mas aí pronto, eu percebi, o homem tinha maioria absoluta, ia negociar, podia marcar presença nas reuniões, mas no final do dia fazia aquilo que ele queria. Portanto, isso é ponto assente. Agora, o Montenegro, o monólogo não existe, até porque ele propriamente sabe que não consegue aprovar nada se não negociar ora com o PS, ora com o Chega. E esse é que é o ponto. O Montenegro não faz nenhum monólogo. O Montenegro faz diálogo com o PS e com o Chega. Simplesmente não faz diálogo com o PAN, porque o PAN não interessa para o totobola. O PAN tem um deputado, não é? O PAN tem tantos membros na sua bancada parlamentar como uma equipa de ténis. É o gajo, não é? Portanto, não faz sentido. Não leva mal, Inês, mas é só essa a questão, não é? E, portanto, já agora isto foi um bocado... porque é que o PAN apareceu aqui, não é? Nada contra, acho que devem ter visibilidade e não sei o quê. Eu até sou a favor de que os partidos, mesmo que não tenham representação parlamentar, apareçam em conteúdo noticioso. Não é essa a questão, mas
Não percebo, saltámos aqui de questões de aprovação do Orçamento de Estado para o PAN, não percebi bem. Enfim, mas digam-me a vossa opinião nos comentários acerca disto. Digam-me se aprovavam o Orçamento, se chumbavam o Orçamento, se querem ir a eleições, se não querem ir a eleições. Enfim, expressem-se à vontade, exteriorizem o vosso pensamento. E metam like no vídeo, muito importante, muito importante. E subscrevam também o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto em vários produtos, no segundo link da descrição. E habilitam-se a ganhar um giveaway de 200 euros, que eu vou dar no mês de outubro. Têm que usar o código Sousa10 na Prozis durante o mês de setembro. Ok? Isto acaba a 30 de setembro. Portanto, têm que usar o código durante... Hoje é dia 15, né? Têm 15 dias para usar o código. É isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. E, como é habitual... cultivem-se e até à próxima.